Fica, seu Márcio, a segunda decisão. Vamos lá. Isso. Até o Emerson Ferrioli diz assim, ó, traduzindo, mandou parar o processo, mas pode ser cassado do mesmo jeito. É isso, o juiz não anulou todo o processo lá da Cris Lauer, tá? E não falou para parar também, só disse o seguinte, retomem do ponto onde vocês deveriam ter ouvido as testemunhas de uma forma correta. Quer dizer, as testemunhas que são contra a Cris Lauer tiveram prazo, foram chamadas e tal. A favor, a vereadora que tinha que se virar para chamar elas em 2 dias. Então, é isso. Volta lá atrás o processo. Então, aquele relatório que foi apresentado na segunda-feira, eles podem jogar fora, ou se o vereador quiser fazer alguma coisa com o papel, reaproveitar, fica à vontade. Ou aquele relatório do Orivaldo Barros não vale de nada. Acabou tudo, zero. Pode fazer que nem a gente faz assim, colocar de ponta cabeça na impressora e reutilizar como rascunho? Pode. Se for aquelas toner, coloca a parte branca por cima. Daí você... Uma dica, tá? Você vai imprimir tal folha usada, sempre a parte branca por cima. Porque ela imprime de assim, Juliano. Então você coloca a parte branca por cima. Viu, vereador? Fica a dica para o senhor. Vamos lá. A segunda decisão. Essa aqui o bicho vai pegar. Por quê? Dr. Márcio Augusto Matias Perrone, juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá. A defesa da vereadora Cris Lauer entrou com um pedido requerendo, de forma liminar, a produção antecipada de provas. Isso aqui é um procedimento dentro do meio jurídico, Juliano, é o seguinte. Pedindo para que, antes de ser finalizado o processo e tal, o juiz faça antecipação de provas. A vereadora Cris Lauer alega, ela tem a defesa dela aqui, os advogados, eu não sei quem defende ela, colocou de uma forma assim, mais chique, vamos dizer assim, tá? Mas eu preciso traduzir de uma forma simples para que você que está em casa possa entender, porque a gente não entende muito dessa questão jurídica. Então vamos lá, traduzindo. A vereadora Cris Lauer está desconfiada que o relatório final do processo, que deveria ter sido escrito pelo seu Onivaldo Barres, não foi escrito pelo seu Onivaldo Barres. Ela diz o seguinte, quem conhece o Onivaldo, quem acompanha o discurso dele, sabe que ele não tem vocabulário para escrever o que ele escreveu no papel. Ele não tem conhecimento jurídico, os assessores dele também não são advogados e está claro que o texto foi escrito por advogados. Há uma regra assim, Juliano, a Câmara tem advogados que podem auxiliar o trabalho da comissão, dos vereadores. Só que os advogados não podem escrever a ação, o relatório final, tá? E a vereadora comparou, por exemplo, relatórios feitos pela advogada da Câmara com o relatório apresentado pelo seu Onivaldo Barres, e eles são muito parecidos. E o que ela quer saber é o seguinte, será, é uma pergunta, não é uma afirmação, será que não foi a advogada da Câmara que escreveu só para o seu Onivaldo Barres assinar? Porque se foi, isso é um crime. Não pode. Você pode ser fraude processual, inclusive, se aconteceu isso. O juiz diz, bom, a fala dela é muito grave. Então, o que o juiz determinou? Defiro o pedido formulado pela parte autora para o fim de... O juiz vai mandar fazer perícia no documento do seu Onivaldo Barres. Ó aqui, ó. Primeiro, prova oral, tá? Ele quer na sala dele o seu Onivaldo Barres, o juiz, seu Onivaldo Barres, a advogada da Câmara e o advogado-chefe da Câmara. Todo mundo na minha sala. Eu quero conversar com vocês numa audiência para saber o que eles têm a dizer sobre isso. É papo reto, tete a tete, cara a cara? Exatamente. E tem data, dia 7 de agosto. É logo. 14h. Outra coisa que o juiz pediu. Prova pericial do documento. Inclusive, o juiz já designou um analista
tá? Um analista, um perito, analista de tecnologia da informação, analista de comunicação em teleprocessamento, que é contratado junto ao Tribunal de Justiça para analisar os documentos. Ele quer cópia das decisões da advogada, os pareceres da senhora. Eu quero ver se parece ou não com esse aqui. Se os termos que a senhora costuma usar nos seus... Porque cada um tem o seu jeito de escrever. Se parece ou não. Porque o juiz quer saber quem escreveu. Tá. E a prova documental, Juliano, que é o quê? A Câmara vai ter que informar para o juiz quem acessou os processos, que são processos online. Quem acessou esses processos, tá? Nomes que acessaram o procedimento, IPs das máquinas que acessaram, e aí lascou. Porque o meu celular tem um... Vamos tratar de IP, tá? O computador do Neninho tem o IP dele, que é a identidade do aparelho. Cada equipamento tem um. Tem o seu. Então, se eu acessei um documento com o meu celular, fica marcado lá no sistema deles que foi o meu celular que acessou. Entendeu? E aí eles querem saber quem acessou o documento. Quem analisou o documento? Foi só o seu Anivaldo Barres? Foram só os assessores? Ou mais alguém? Que se teve mais alguém que acessou lá, todo o processo da Crisauer pode até estar viciado e anula tudo. Se quiser caçar, vai ter que começar do zero de novo. Então, eu diria que são duas decisões, podem cair, tá, gente? Justiça, sabe como é que é, né? O juiz aqui decidiu. A Câmara pode recorrer lá em Curitiba. E pode ser que eles ganhem também. Mas, por enquanto, cancela os fogos, cancela os comes e bebes, não vai ter festa de cassação por enquanto. A vereadora conseguiu dar uma travada no processo por conta disso aqui. Escutei você justificando agora há pouco, Juliano, no começo do programa, alguém disse aqui, vocês ficam defendendo a Crisauer e tal, é o seguinte, enfim. Bom, vamos lá. Nós não estamos defendendo a Crisauer, nós estamos defendendo a transparência do negócio. Porque se tivesse tudo certo e comprovasse, a Crisauer está errada, mas tudo dentro de um processo legal, ela tinha que ser cassada, ela tem que ser cassada. Só que a forma com que estão fazendo parece que não está de acordo. E aí não importa se é a Crisauer, não importa se é a professora Ana Lúcia, que detesta a gente, não importa qualquer que seja a pessoa. Injustiça não pode acontecer. Nós vamos se levantar contra a injustiça, né? Não pode, para um vereador, o tratamento ser de um jeito e para outra ser de outro. Mesmo que a outra não goste da gente, eu não posso, nós não podemos concordar com a injustiça. Então, que analise certinho, chame as provas, as testemunhas, né? Façam ali a oitiva delas, como tem que ser, dentro do prazo certinho. O documento foi assinado pelo seu Anivaldo, pega umas cartas, sei lá, uns poemas escritos pelo seu Anivaldo, alguns pareceres dele, vê se o texto que ele apresentou contra a Crisauer é igual aos textos que ele escreve. O perito vai analisar. Fala, não, o senhor nunca usou essas palavras aqui. Como é que o senhor está usando agora? Onde é que o senhor aprendeu? Até eu estava acompanhando na segunda-feira, a Crisauer falou assim, o vereador Anivaldo Barros usou um termo aqui que não existe no vocabulário. Tem um termo que foi usado lá que não existe. Então, assim, da onde tirou? É um texto robusto, um texto bonito, sabe, Juliano? É tão bonito que colocaram palavra que não existe. Então, assim, tem alguma coisa aí. Onde a fumaça pode ser que tenha fogo. Ou pode ser apenas um cara fumando os 40 gramas. Mas onde tem fumaça, tem fogo. Tá? E nesse caso aqui, a partir de agora, com a divulgação dos casos, está pegando fogo lá na Câmara, porque os caras estão batendo cabeça. Erro primário. Erro básico. E não sei não se não pode custar caro para alguém aqui, hein? Então. E que não é para a vereadora, né? É. Ou pode sobrar para outro ainda, além dela. Porque o caso dela não quer dizer que ela não vai ser mais caçada, né, Marcos? Então, assim,
Não quer dizer que ela não vai ser Não, caçada. não. Em absoluto. Vamos começar tudo lá atrás de novo. Podem ser que venham a caçar ela ainda até o final do mandato. E eles querem isso, Tá, né? eles Tá querem. muito claro que eles querem isso. Só que, além de sobrar para Chris Lauer, além de poder sobrar para o Mário Hosokawa, que tem um processo contra ele, pode sobrar para mais gente. Pode. Você imagina se comprovado, nós estamos falando se, comprovado que houve essa manipulação. Vereador Univaldo Barres Tem que ser caçado. Ele tem que ser caçado. tá lascado. Se ficar comprovado que houve fraude ali, ele tem que ser... O relator do Conselho de Ética não teve ética. Se comprovar. Isso aí, gente, talvez nem aconteça a comprovação. Mas se o perito falar, não foi ele que escreveu, ele tem que perder o mandato. O advogado que escreveu, se for funcionário da Câmara, tem que ser mandado embora. Tem que ser exonerado. E tem uma coisa, o Nininho é fantástico, nosso diretor aqui é fantástico. Ele me lembra de uma coisa seguinte: toda vez que a Câmara, desculpa o termo, tá? Mas toda vez que a Câmara tenta acelerar o processo, eles fazem merda. Merda. Lembra do caso do Biazon? Tentaram acelerar para caçar logo o Biazon, fizeram merda. Teve que voltar do zero o processo e até hoje não julgaram. E agora parecem ter feito de novo. E a justiça diz o seguinte: o regimento, o controle interno, a regra de vocês é de vocês. A justiça não tem nada a ver com isso. A regra da Câmara é da Câmara. A justiça não pode intervir. Só que as regras da Câmara não podem ser contra a lei. Aí não pode. Não pode. Se tinha alguém já programando para comemorar a cassação da Chris Lauer, cancela o chope, porque parece que não vai acontecer. Só que se eu fosse a Chris Lauer, eu não dormia sossegado também, não. Não, porque esses caras vão para cima, vão recorrer, e pode ser que... É justiça, gente. Tudo isso aqui que nós falamos, amanhã cancela tudo e segue o prazo, e terça-feira ela é cassada. É justiça. E aí, tem um ditado bem chato, mas falam, né? Da bunda de nenê e da cabeça de juiz, você nunca sabe o que vai sair, né? E é mais ou menos isso, viu, Juliano? E é o seguinte, a novidade é essa. Em que pé que está a situação agora? Tudo parado. E o pessoal da Câmara agora tendo que dar explicação para a Justiça. Certo? É isso, né, Marcos? Você imagina? Então, assim... A Daiane... Imagina que confusão que está virando isso. A Daiana Rodrigues está dizendo o seguinte: será que eles não fizeram isso aí no chat GPT, não? Eu tô... É verdade. Porque o chat GPT coloca umas palavras lá que eu falo, da onde que tirou isso aí? Sabe o que fizeram esses dias? Eu escrevi um texto e eu disse, cada um tem um jeito de escrever. Quando eu vejo o texto, eu sei se é o Juliano que escreveu, se é o Hugo que escreveu, se é o Amaro de Oliveira que escreveu. E eu sei quando eu escrevo, porque eu escrevo diferente, né? Eu escrevo no nosso site, eu sou um dos editores do site. Então eu escrevo, né? Faço a matéria escrita, por exemplo, mas com linguagem de rádio. A sua matéria do Amaro, que os dois escrevem para o site, são diferentes. São diferentes. O linguajar é diferente. É porque eu procuro colocar no texto o linguajar do rádio. E do rádio estilo AM, que é o que a gente faz. Então, o texto ele é diferente. Então, eu sei quando eu escrevo. Esses dias eu fiz um texto do zero, porque eu não gosto de copiar as coisas. Texto do zero. E aí eu vi num portal aqui da cidade, cheguei em casa à noite, fui ver, li o texto, falei, nossa, o texto deles parece com o meu. Eu tomando banho, sabe o que acontece contigo? Tomando banho lá assim, aí... Encucado. Eu falei, rapaz, na hora que eu saí do banheiro, eu fui lá e peguei o meu texto e joguei no chat GPT. Adivinha o que deu? Deu o texto igualzinho o que o outro portal tinha publicado. Você imagina? E eu falo nomes, hein? Porque eu dei o print. Eu sou danado. Eu sou tentado, Juliano. Eu sou chato. Bom, vocês aqui não precisam nem falar, né? Mas deixa quieto. Por que nós falamos disso mesmo? Não sei. Vamos, segue. Porque eles deram um chat GPT lá daí, provavelmente, né? Pode ser. Foi o que a nossa ouvinte aí, a Daiana Rodrigues mandou aí também. Agora, meio-dia e 46, né? Meio-dia e 46 agora.
Pois é, né? Aquele negócio de jeito que ele copiar, né? Quando copia, até os erros vão juntos, né? Hein, Marcos? Já aconteceu também, né? Já. Aí... Proposital, inclusive. Já fizemos isso também. Pinga Fogo fazia isso com como é que fala lá? O acento no lugar errado. No lugar onde não tinha. Isso. Onde ele usava só para ele interpretar. E os outros escreviam do mesmo jeito. Mas aí saía de forma errada, né? Não, eu estou dizendo aqui para falar o portal. Jamais eu falaria qual o portal que fez esse post. Tá bom. 12:46 agora.